Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal JJV Learning e hoje nós vamos falar um pouco sobre Jerônimo Savonarola, continuando a nossa série sobre história do cristianismo. Jerônimo Savonarola foi um monge dominicano que foi conhecido pelos seus sermões veementes e por suas profecias. Savonarola ele chegou em 1490 na cidade de Florença, na Itália, convidado pelo senhor da cidade, Lorenzo de Médici. Lorenzo de Médici convidou o Savonarola a pedido a recomendação de Pico della Mirandola. O Lorenzo de Médici ele convidava artistas e religiosos para a cidade para alavancar tanto a parte religiosa e a parte da arte na cidade. Porém, ele não era um homem muito religioso, porém ele queria fazer política. No início, o Savonarola ele se limitou apenas a expor as escrituras no convento dominicano de São Marcos. Ele se tornou, por ele ser muito inteligente e por ter muito conhecimento das escrituras, o prior, ou seja, o paróquio superior do convento de São Marcos. E ele já começou a fazer um tipo de reforma lá dentro. Ele mandou vender todas as propriedades do convento, pois a ideia de cristianismo dele era uma ideia de santidade e serviço. Savonarola, em suas pregações, ele atacava fortemente a corrupção e a superficialidade da espiritualidade dos religiosos, da igreja de forma geral. E ele profetizou a queda de Florença. E naquele momento na história ocorreu um fato que mudou completamente a história de Savonarola. A França atacou a Itália. Carlos VIII atacou a Itália. E o que ocorreu? O Lorenzo de Médici ele foi substituído por Pedro, que virou senhor de Florença. E esse Pedro ele negociou vilas e castelos para o Carlos VIII. Literalmente ele não negociou, mas ele entregou, e isso irritou muito a população de Florença e também o Savonarola. Então o que ocorreu? Savonarola com um grupo de cidadãos de Florença foram conversar para realmente ter um acordo e não a entrega de vilas e castelos com o Carlos VIII. E nesse meio tempo o Pedro foi expulso de Florença. Quando Savonarola voltou com um acordo com Carlos VIII, já não tinha mais o senhor Pedro. E então, a partir daí, Savonarola se tornou o principal formador de opinião da cidade de Florença. Savonarola era um exímio pregador. Onde ele pregava, sempre tinham muitas pessoas o ouvindo. Assim sendo, ele influenciou muito a cidade de Florença. Homens deixaram o vício no jogo e muitos homens se tornarem monges, ou seja, entrarem para a vida monástica no convento de São Marcos. Savonarola também influenciou politicamente ao ponto dele incentivar uma ativação no comércio da cidade. E ele realizou um pouco de seu sonho, que era tornar o convento de São Marcos um centro missionário. E ele também zelava pelo estudo acadêmico, teológico, ao ponto de ensinar latim, grego, hebraico, árabe e caldeu no centro missionário, no convento de São Marcos. Isso é muito parecido com o sonho de Calvino em Genebra. Se você ainda não assistiu esse vídeo, tem esse vídeo na playlist de história do cristianismo no nosso canal. Porém, como a França atacou a Itália e Florença agora tinha um acordo econômico comercial com a França, Florença se tornou inimiga de quem? De algo que apareceu naquele período de guerra no fim da Idade Média, que foi a Santa Aliança, onde estados italianos, a Espanha e a Alemanha se uniram com Roma para guerrear contra Carlos VIII, o imperador francês. Assim sendo, Florença se tornou inimiga deles.
Só que ocorreu algo que marcou muito o ministério de Savonarola e muitos o reconheceram como profeta, que foi ele profetizou que uma tempestade destruiria uma frota da Santa Aliança, como ele se autodenominava. E isso ocorreu. Uma frota de navios ficou atracada no porto de Florença, em um dos portos de Florença, e veio uma grande tempestade e destruiu todos aqueles navios. Então a fama de Savonarola se espalhou mais ainda pela Europa. Como Savonarola atacava bastante o Papa da época, que era o Papa Alexandre VI, porque o Papa Alexandre VI tinha muitos filhos, o Papa Alexandre VI proibiu Savonarola de pregar, e Savonarola obedeceu. Ele ficou 1 ano sem pregar. Nesse tempo, ele ficou escrevendo. E nesses livros, esses escritos, ele continuou atacando a Igreja Católica. E ele aproveitou-se da tecnologia que estava surgindo na época, que era a imprensa. E os seus escritos se espalharam por toda a Europa. E isso começou a ameaçar o poderio da Igreja Católica. Outro fato que marcou o ministério de Savonarola em Florença foi o que ficou conhecido como a queima das vaidades, onde eles queimaram ouro, queimaram prata e queimaram tudo que era considerado vaidade. Porém, o cerco começou a se fechar e a fome começou a alastrar Florença por causa do que a Santa Aliança estava fazendo para não ter mais comércio, e era sempre uma estratégia que era utilizada naquela época, que era isolar a cidade economicamente falando, para que os cidadãos, as pessoas, o povo passasse fome e causasse uma revolta interna. E foi isso que ocorreu. Primeiramente, o Papa deu uma chance para Savonarola, ofereceu um cargo de cardeal para ele, mas ele recusou. Ele não queria comungar com o Papa de fato. Então o Papa ameaçou prender todos os comerciantes florentinos que estavam espalhados pelas cidades da Santa Aliança e em Roma, e confiscar todas as propriedades de Florença. E isso foi a gota d'água para os burgueses da cidade e para o povo que estava passando fome, e decidiram que o Savonarola, principalmente os burgueses, deveria se entregar, deveria ceder ao Papa, parar de pregar contra a igreja e parar de incentivar que o povo resistisse à Santa Aliança e deixasse de lado o rei Carlos VIII. Então foi proposto uma prova de fogo para Jerônimo Savonarola, literalmente uma prova de fogo, na qual no meio da praça foi construída uma grande plataforma retangular, coberta de terra para não se queimar, e sobre ela 2 grandes piras que deixavam uma passagem estreita entre si. Havia sido combinado que os 2 representantes, um representante de Savonarola e outro representante de Roma, passassem por isso, passassem pelo fogo, e quem saísse do outro lado, se o Savonarola saísse do outro lado, ou o representante dele saísse do outro lado, ele era um profeta de Deus e ele poderia continuar pregando em Florença. Savonarola não concordou com isso, mas um monge dominicano não falou com Savonarola e foi lá representar ele. Savonarola não apareceu. Mas, por sorte para o monge dominicano que foi representar Savonarola, choveu muito. Então a prova de fogo não pôde ocorrer. Mas isso revoltou muito os burgueses, porque eles queriam que Savonarola saísse dali, eles queriam que Florença voltasse a entrar no mapa econômico da Itália, queria fazer comércio com a Santa Aliança e não com Carlos VIII. Então eles se uniram com os representantes de Roma que tinham ido a Florença e obrigaram o Savonarola a se entregar.
Os discípulos mais fiéis de Savonarola pegaram em armas para defender, mas ele não deixou que tivesse uma mini guerra civil ali em Florença. Então ele se entregou. Então, como era de praxe naquela época, ele foi torturado, foi amarrado por vários dias e obrigaram ele a confessar que não era profeta. Mas nunca ele, mesmo debaixo de muita tortura, negou seus princípios. Então ele passou por 3 julgamentos. 2 julgamentos florentinos e um julgamento pelos representantes de Roma. E nos 3 julgamentos ele foi considerado herege e cismático. Assim sendo, o crime de heresia era passível de pena capital, ele foi condenado à morte. Mas ele não foi queimado vivo. Tiveram um pouco de clemência por aquele homem que tinha avivado Florença, que tinha sido tão popular na cidade. Ele foi primeiro enforcado e depois queimado. Ele e seus 2 discípulos que eram mais próximos dele. Então assim acabou a vida de Savonarola. Suas cinzas foram jogadas no rio Arno. E ele foi um dos grandes precursores da reforma protestante. Nos vídeos anteriores eu falei dos reformadores, Lutero, Zwinglio e Calvino, mas era importante também falar do último grande precursor da reforma protestante. Apesar de nunca ter saído da igreja católica, como também o John Wycliffe e o John Hus saíram, né? O John Hus ficou mais distante, o Wycliffe não tanto. Ele teve sua importância, porque o exemplo desses homens foi muito importante para os reformadores que vieram posteriormente. Esses homens que foram fiéis até o fim. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, galera. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a origem da igreja anglicana. Tchau, tchau, galera!